que, aliás, é um confronto, Palmeiras e Botafogo, que parece ser, acho que não há dúvida, né? Não é parecer não há dúvida que é o confronto mais cascudo. River e Talheres também é, mas Palmeiras e Botafogo é um ranking, é um jogo bem cascudo esse. E aí tem uma reportagem do Rodrigo Matos, aqui no UOL, dizendo que o Palmeiras sobra no ranking da Conmebol, mas o Botafogo investiu mais para essa Libertadores. É o melhor colocado no ranking da Conmebol entre os brasileiros e o pior. O Palmeiras lidera e o Botafogo é o 49º lugar colocado. Só que o Rodrigo Matos mostra que hoje o Alvinegro investiu bem mais nos últimos 2 anos em contratações. Os gastos do clube do Textor ultrapassaram 252 milhões nos últimos tempos aí. É um duelo, o Perrone, que envolve outras coisas. É Textor contra a Leila, que andaram se estranhando. É SAF do Botafogo contra algo que não é SAF no Palmeiras, mas é uma coisa que tem um profissionalismo muito grande, tem um patrocinador muito forte, que começou no Palmeiras até pagando valores fora do mercado. Tem muita coisa nesse confronto entre Botafogo e Palmeiras. Teve o que aconteceu ano passado, a arrancada do Palmeiras começa uma virada espetacular sobre o Botafogo, que depois cai no Brasileiro e o Palmeiras é campeão. Enfim, muitos ingredientes aí. Eu acho assim, né? Para quem não tem clube, time envolvido na Libertadores, esse é o confronto mais legal de se assistir. Eu, se pudesse escolher antes lá do sorteio, você tem direito a definir um confronto. Eu escolheria esse. Falei só, então esses caras vão jogar. Por tudo isso que você falou, ele vai muito além do jogo, né? Assim, você pega, tem 2 bons times, tem tudo para a gente ter aí 2 grandes jogos. Só que aí todo o entorno, todo o tempero que tem no caldeirão desse jogo, transforma numa partida imperdível. Se tiver que escolher um duelo para assistir, você vai falar, pô, eu pelo menos, né, como não tenho torcida envolvida ali nos clubes, você vai dizer, vou escolher esse aqui. Né? E por quê? Você vai ter, o Textor já falou em revanche, então isso daí vai transformar os dias que vão anteceder ao jogo, sabe, vai ser só desse debate, vai ter muita coisa de John Textor, de Leila, os dois, existe uma grande chance dos dois se alfinetarem, tudo isso é de uma rivalidade recente, transforma, dá um tempero maior para o jogo. A gente vai para o campo, se você olhar no campo, você vai ter ali, você tem 2 bons times, você tem o Júnior Santos de um lado, e tem, por exemplo, o Estevão, né, desabrochando ali do outro. Quer dizer, você tem muitos componentes legais nessa partida. Então, assim, tem tudo para ser o melhor confronto. Eu gosto muito desse, sabe, desse entorno do jogo. Eu acho que isso engrandece demais o duelo. O Perrone falou que o Textor e a Leila já trocaram alfinetadas, foi mais que isso, foi quase uma luta de esgrima, né? Muito mais. A Leila falou que ele chamou o Textor de idiota num programa no Roda Viva da TV Cultura. Falou: esse senhor é um idiota e tudo mais, e daí para baixo. Então tem essa questão nos bastidores. E também, quando a gente estava falando sobre melhorar, piorar, Palmeiras possivelmente vai melhorar. Já tem aí o Felipe Anderson chegando, né? Já contratado. E O o Palmeiras. Botafogo, em contrapartida, quem pode até perder o Luiz Henrique. Aí que tá, né? Para a comparação dos dois, a parada é melhor para o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras não está jogando bem. O Botafogo tá. Simplesmente isso. Hoje, toda a confiança que a gente tem no Palmeiras é pelo histórico, não pelo momento. Histórico de competitividade, perder pouco. Agora, para mim, não há dúvida que o Botafogo está jogando mais futebol que o Palmeiras hoje. Não tem menor dúvida. E aí, a parada. Nós estamos estimando que o Palmeiras vá melhorar com os reforços, porque são bons jogadores. O Felipe Anderson, sobretudo, a volta do Dudu, mas isso tudo é a teoria. A prática até agora o Palmeiras não jogou bem em 2024, mesmo com o Endrick. E agora não terá o Endrick e vai ter o Abel um tempo de refazer o time. E, curiosamente, o Arthur Jorge, português também, chegou no Botafogo e conseguiu, com os mesmos jogadores, inclusive num período em que ele não teve o Tiquinho,
fazer o time jogar muito bem mesmo. O Botafogo estava pré-eliminado da Libertadores da fase de grupo, tendo perdido os 2 primeiros jogos. Ele conseguiu a classificação, conseguiu chegar entre os primeiros do Brasileiro, venceu o Flamengo, né, no Clássico, e tá no momento bom. Eu acho a parada do Botafogo ruim, sabe, Tironi? Se o confronto fosse a semana que vem, seria melhor o Botafogo. O único jogador que o Botafogo perde agora é o Savarino, né, para a Copa América. E acho que o Botafogo aí vai depender dessa parada muito da atuação do seu dono. Se ele vê essa possibilidade, se ele, digamos, o confronto com o Palmeiras dá uma mexida com ele e ele coloca a mão no cofre, impede qualquer saída e contrata um ou outro jogador querendo eventualmente ganhar a Libertadores, porque eu acho que se o Botafogo passa pelo Palmeiras, ele passa a ter condição de ganhar a Libertadores, do que propriamente a guerra de bastidor com a Leila. Acho que ele precisa pensar no time. E o time do Botafogo, depois daquela virada espetacular que ele sofreu o ano passado, que destruiu a confiança dos atletas, tal, me parece recuperado dessa situação, né, de vexame no Brasileiro. E para mim é muito sintomático que durante o sorteio ontem ninguém queria pegar o Botafogo. A gente estava lá na redação Band Esportes, quando saiu o Botafogo como adversário do Palmeiras, teve uma lamúria dos palmeirenses na redação. Né? Se fosse um time café com leite, ninguém ia estar... Não é mais um time café com leite, não. E acho que esse intervalo, por incrível que pareça, é melhor para o Palmeiras, porque quem tem que melhorar futebol é o Palmeiras. O Botafogo está jogando num bom nível, na minha opinião. Ô, Perrone, sobre o Botafogo, tem uma questão. Quando a gente olha o fracasso do Botafogo no ano passado, estava lá em primeiro lugar com 300 pontos na frente, acabou perdendo o campeonato, uma amarelada histórica, inesquecível. A gente fala, pô, mas que porcaria, como tá mal, não sei o quê. Agora, se você pegar uma fotografia do Botafogo quando virou SAF e do Botafogo hoje, essa pode ser considerada uma SAF de sucesso. O Botafogo mudou de patamar, mudou de lugar no futebol brasileiro. Ele era, como o Arnaldo disse até outro dia, tinha virado café com leite, não pela camisa, como sempre a gente diz, mas pelos anos recentes, tinha virado um time que não incomodava ninguém, todo mundo ganhava, tal, nunca chegava em lugar nenhum, e virou um time que, desse aí que o Arnaldo está falando, que agora a galera tem medo. Então a fotografia, ela é positiva da SAF do Botafogo. E aí, onde eu quero chegar, o Textor está num momento chave nesse aspecto. Tem a história de que o Luiz Henrique o Botafogo vai ser um entreposto para o Luiz Henrique ir para a Europa. Se ele negocia o cara nessa janela, ele sinaliza uma coisa. Se ele fala, não, o cara vai ficar aqui para a Libertadores até o fim do ano, sei lá, é outra história. Acho que é nesse momento que está o Textor, você não acha? Não, perfeito. E até porque se ele libera o Luiz Henrique e aí a coisa desanda, o Botafogo não consegue nada de novo, você imagina, né? É aquela pressão de tudo que aconteceu no ano passado, mais a desse ano, e fica insuportável para ele. Então, ele deveria, eu acredito, priorizar o Botafogo nesse momento, né? Pelo menos priorizar a permanência do Luiz Henrique para conseguir consolidar essa mudança de patamar. Você foi perfeito quando disse que mudou o patamar do Botafogo. Claro que ficou aquele gosto amargo para o torcedor do Botafogo por tudo que aconteceu. Então ele tende a não olhar com muito otimismo, né, de uma maneira legal para tudo que aconteceu. Mas se ele fizer uma análise fria, ele vai ver que ele saiu de uma situação ruim e foi para uma outra situação, uma situação de brigar por títulos importantes. Então, acabou sendo um salto, sim, apesar desse gostinho amargo no final. E agora ele precisa consolidar isso, né? Como é que você consolida? Chegando em final, sendo campeão. Então, é fundamental. Assim, ele está realmente no divisor de águas. O Textor vai ser esse chorão que perde títulos, fica reclamando de arbitragem, falando de esquema para cá e para lá, e na hora de garantir
a prioridade para o clube, né, garantir coisas importantes para o Botafogo, ele não faz, ou ele vai ser um cara que, cheguei aqui, mudei o patamar, estamos brigando por título, ganhamos um título importante, é isso. Agora nós vamos ver como é que ele vai agir, como é que ele vai se posicionar. Eu tava meio parcimonioso, aí já chegamos em 1.000 likes, 1.100. Você estava congelado. Agora eu vou empolgar, hein? Agora temos tempo, ainda temos meia hora de programa, então vamos chegar em 1.500 likes. Tá? Saiu da retranca para o ataque total. Exato. Isso, 1.500 agora. Já estamos com 1.100. Vamos aí, 1.500 likes. Espero que eu não quebre a cara, mas nos deem likes aí. Agora, ainda sobre esse confronto, Arnaldo, o Palmeiras vai ter o chamado mês da morte, com Libertadores e Clássicos ao mesmo tempo. É uma loucura o que vai ser o mundo do Palmeiras entre um confronto e hoje. Põe na tela aí. Vai ter o jogo contra o Botafogo, depois vai ter Clássico e depois vai ter o jogo de volta. O São Paulo, né? Exatamente. Então aí é aquele também é aquele divisor de água. Se passar por isso aí, meu amigo, aí segura. Isso porque a gente não está levando em consideração o mata-mata da Copa do Brasil, porque ainda não teve sorteio, que pode dar Palmeiras e Flamengo, não tem trava no sorteio. E olha, a sequência é Flamengo, Botafogo, São Paulo e Botafogo. Certo. Então, e se você tiver aí o mata-mata da Copa do Brasil, dependendo do sorteio, você pode ter essa sequência com incrementos, né, nesse mês de agosto, né, e no mês subsequente, setembro. Eu acho que é para todo mundo, Tironi. Mas aquela história que o Palmeiras dava sorte em sorteio, acho que ela deu uma diminuída, né? Porque já achei a fase de grupos do Palmeiras não fácil com o São Lourenço e Del Valle, sabe? Acho que eram dois times, cada um do seu jeito, chatos. O São Lourenço acabou passando, o Del Valle vai causar na Sul-Americana, no playoff lá, porque é um time bem treinado e tudo mais. E se na Copa do Brasil o sorteio na fase anterior foi um tanto camarada, sobretudo logisticamente, porque o Botafogo de Ribeirão, o Palmeiras teve bastante dificuldade, hein, Tironi? Ganhou o jogo da ida na última bola e empatou o jogo da volta, certo? Contra o Botafogo. Certo. A tendência é que... E é isso, eu acho que essa temporada, além desse fato inédito da concorrência do brasileiro com Copa América, ele promete um segundo semestre insano para todos. Eu acho que essa sequência do Palmeiras ela já está sendo destacada porque justamente ele pegou o Botafogo no mata-mata, na Libertadores. Mas se você pegar o agosto do São Paulo, do Flamengo, do Atlético, o Grêmio se passar, do Fluminense, eu temo mais pela sequência de times que estejam muito mal no brasileiro, como é o caso do Fluminense hoje. Vamos ver como o Fluminense estará até agosto, só com o brasileiro, tentando se recuperar no brasileiro. Porque para quem tiver lá embaixo no brasileiro, pegar uma sequência dessa com as 3 competições simultâneas, é muito complexo. O Tite, que é o técnico do Flamengo, que você acha o time mais forte do Brasil sempre, em todos os anos, você lembra que nesse ano ele falou, não dá para ganhar as 3, alguma coisa assim. Tentou dizer isso, ele quase foi linchado. Exato. E ninguém ganhou as 3 até hoje, certo? Quem chegou mais perto foi o Atlético do Cuca em 2021, num calendário que não era como esse, mas tinha o detalhe da Copa do Brasil terminar à frente, lá depois do campeonato, que é mais ou menos a história da Copa do Brasil desse ano. Ela se estende, mas eu acho pouco provável que a gente tenha um outro Atlético, viu, que ganhe o pontos corridos, a Copa do Brasil, que chega até a semifinal da Libertadores. Eu acho pouco provável que alguém domine as 3, incluindo o Palmeiras nessa história, que vai ter uma sequência muito grande. E o Abel está aqui desde o início, e no livro dele, ele também, de certa forma, escreve que é impossível ganhar as 3 e que você precisa fazer prioridades. Eu acho que o Palmeiras vai fazer ao longo desse segundo semestre.